Notícia urgente. Um encanamento lá na rua da mãe Joana. Nossa, mano, tá um perigo isso aqui. Aí, de 12º grau. Até aí tudo normal. Mas o que preocupa mesmo é um jovem falando, abre aspas, eu quero mais férias, fecha aspas. Até aí. Isso aí é muito perigoso. Fazendo um trânsito danado. João Paulo, grave tudo, mostre o que você gravou. Ninguém vai passar. Aí você joga, coloca as mãos no alto e larga a vassoura. Eu quero mais férias. Tu tá me gravando?